Essa é a única profissão que dá para beber em serviço, né? O Eduardo, essa dá para beber em serviço. Explicando como funciona a memória humana, tá? Como é que se formam as memórias, ok? E onde a gente guarda, tá? Então, em primeiro lugar, esse é um conteúdo que é só do curso aqui, a gente não tem outros cursos que abordam esse processo, esse conteúdo, né? É simplesmente na experimentação, né? E na confiabilidade, e na repetição. A repetição, repetindo. Isso é uma forma efetiva, útil, e que nós também temos que fazer. Mas se você tiver um conjunto de conhecimentos que facilitam para você memorizar as coisas, você consegue acessar alguma coisa 2, 3 anos depois, né? 6 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois. Isso serve meio para tudo, tá? A aplicação aqui é sensorial, mas ela serve meio que para tudo, não é só para bebidas. Ela vai te servir para a vida, né? Para você formar memórias e significar as memórias, né? E com isso, inclusive, evitar o envelhecimento do cérebro, né? Porque um cérebro que está em funcionamento e que consegue produzir memórias, tá? É um cérebro efetivo, né? É um cérebro que passa só de um consumidor de conteúdos também para produtor de conteúdos, né? É um cérebro que tem capacidade para você transmitir essas memórias, né? Porque as memórias, elas são individuais, mas elas são coletivas também, né? A cultura nada mais é, né, do que a formação de uma memória coletiva, né, a respeito de um determinado assunto, de um determinado produto, como a cachaça, por exemplo, né, onde nós temos uma cultura muito ampla em relação a isso, né? Nós temos técnicas aí que chegam a ser até meio confusas, às vezes, para as pessoas que não estão bem inteiradas, né? Para a gente é simples, mas eu sei que para as pessoas que estão na coisa, começando, às vezes elas se tornam um pouco confusas, tá? Então, nós significando as memórias, isso vai se tornar menos confuso, ok? Então, esse é um conteúdo que é exclusivo aqui. E são conceitos científicos, tá? Não são achismos, não são assim, ó. Ah, não, isso aqui o cara tirou de um vídeo do Histórias Fantásticas do YouTube. Não. Não foi daí que saiu isso. Foi de livros sérios, de estudo sério, de uma faculdade de biologia, né? De um treinamento, de um estudo da neurociência, da leitura de bons livros, da prática desse método para mim mesmo utilizar como no meu trabalho, enfim, e no reconhecimento de aromas dos sabores, tá? Para o treinamento do método, eu vou recomendar algumas coisas assim, ó. O uso de aromas e sabores naturais. Evitem o máximo que vocês puderem. Não sejam os natureba, por favor, né? Não vão aqui achar que a gente aqui é natureba, não somos e nem gostamos disso. Não precisa ser os natureba, não precisa. Mas evitem formar a memória de vocês a partir de aromas e sabores que não são naturais. Tá? Descartem. Quando você sentir algum aroma que não é um aroma natural, que não é um aroma, só é o seguinte, descarta ele, tá? Forma a tua memória a partir de aromas e sabores naturais. Faça exercício físico também, que é uma coisa importante para você manter a tua homeostase. A tua homeostase é o teu equilíbrio biológico, né? É quando você não tem algo que se sobrepõe, mas que você está em equilíbrio, né? No ambiente onde você está, no lugar onde você está, com quem você está,
Procure sempre manter essa homeostase, exercício físico ajuda muito. Façam exercícios de respiração. Não respirem superficialmente, assim, ó. Não respirem superficialmente. Respirem de forma completa. Respirem com todo o pulmão. Vocês fazem o seguinte, eu não vou ensinar vocês a respirar. Vocês vão lá no YouTube e digitam respiração yogi. Tá? Vocês vão encontrar ali uma série de exercícios respiratórios. Vão lá e pesquisem sobre exercícios respiratórios. E façam 2, 3 vezes por semana exercícios físicos e exercícios respiratórios, que pode ser ao mesmo tempo. Tá? Isso vai melhorar a capacidade do cérebro de vocês. Tá? E o consumo de água. Então, essas coisas são auxiliares indispensáveis. Mais uma vez, eu venho aqui dizer, nós fizemos educação para o consumo. Então, o que nós fizemos, onde nós dirigimos, é para nós educarmos o consumo, tanto nosso ou das pessoas com as quais nós atuamos. Beleza? E sempre começa pelo básico. O teu cérebro vai funcionar bem se você começar pelo básico. Por isso que agora dá para complicar um pouco e largar para vocês fazerem a avaliação. Porque eu comecei pelo básico. Eu dei todo o conhecimento, e a teoria, e as técnicas, e as ferramentas para vocês fazerem. Vocês entenderam? Então, agora vocês têm um conjunto de conhecimentos que vocês podem fazer uma ficha de avaliação sensorial descritiva. Vocês não precisam mais simplificar, vocês usam o cérebro, vão usar o cérebro agora, para descrever as sensações que vocês têm ao consumir um produto. As sensações de visão, as sensações de aroma, as sensações de sabor, as sensações de retrogosto, e se aquele produto serve para vocês, para aquilo que vocês estão se propondo, para aquilo que vocês propõem utilizar ele. Tá? Então, agora vocês têm essas ferramentas, e como vocês têm o básico, como vocês têm o conjunto de informações possíveis, vocês conseguem fazer. É só treinar. Tá? Você tem que treinar. Tem que ir se aperfeiçoando, pesquisando, comprando livros, assistindo vídeos, interagindo entre nós, tá? A partir de agora, amanhã eu já vou acrescentar vocês no grupo, depois eu digo. Tá? Agora vocês já são sommelier, tá? A partir de hoje você já pode se considerar. Eu vou acrescentar vocês num grupo específico. Interagindo, então, todo esse processo. Então, sempre começa pelo básico, tá? E o básico também é que o hipocampo é um órgãozinho lá do nosso cérebro que coordena a memória. Tá? É o hipocampo que coordena a entrada de memórias e a saída de memórias. É uma porta de entrada, onde elas são classificadas, armazenadas de acordo com a importância que elas têm. É aqui no hipocampo que as memórias são acessadas, quando necessário, fazem o caminho inverso. Então, ela entrou e ela vai voltar, tá ok? Para o exterior. Então, é essencial o hipocampo na formação de novas memórias. Então, você pensa no hipocampo assim como fosse uma entrada USB biológica. Você acessa dados. E esses dados entram, são armazenados. Tá? É como se você tivesse ligado, o teu hipocampo é como se fosse um USB biológico ligado no conjunto das coisas. Então, você está sempre recebendo dados. Então, pense como uma entrada USB biológica. É muito mais complexo do que isso, tá? É muito, mas muito mais complexo que uma entrada USB. Mas vamos simplificar e vamos pensar aqui como uma entrada USB. Aqui nós temos um cérebrozinho, então está ali o hipocampo. Ó. É lá no meio. Sabe por que é lá no meio? Para proteger. Tá? Porque se eu levar uma pancada aqui, ó,
eu posso perder tudo aqui, posso perder partes que eu até recupero depois. O senhor que é médico, né, doutor? Até eu acho que consegue até, com o tempo, se treinar a memória, até ter uma certa recuperação. Agora, se perder isso aqui, ó, já era. Tá? Você não vai mais ter capacidade de formação de memórias. Então, por isso que ele fica num lugar protegido. E também para estar ligado aqui, né, com a medula, aqui com o restante, né, para onde vai essas memórias, né? Essas memórias caminhos, elas não são estáticas, elas não são paradas no lugar, assim, elas são, né, são impulsos elétricos constantes, né? Tá ok? Então, aqui está. Então, o hipocampo. Aqui é a tomatona, tá ok? E aí nós temos os tipos de memória. Nós temos aquela memória de curto prazo, que dura minutos, segundos, tá? No máximo algumas horas, alguns dias. Onde é que eu deixei a chave? Eu tirei os meus óculos e botei em cima do travesseiro lá no meu quarto, foi no banheiro. Mas eu saí do banheiro e não botei os óculos de novo, esqueci. E daí, quando eu saí ali, eu não sabia mais onde é que estava o óculos. Se eu voltar na minha memória, se eu acessar o meu hipocampo, eu vou conseguir acessar essa memória de curto prazo e descobrir onde é que ele está. E não é forçando a memória, é acessando o hipocampo. Tá? Eu vou descobrir, tá, deixei lá. Eu vou rever a cena. Vou conseguir reconstituir essa cena. Tá? Então, ela é funcional. É onde eu deixei o meu telefone. Ela é cognitiva muito rápida. Tá? Ela vai organizar as atividades, as tuas ações imediatas. Eu preciso pegar essa garrafa. Então, onde é que está o copo? Está aqui. Entende? Então, onde é que eu deixei algo? Então, é uma memória de curto prazo. O número que eu preciso ligar daqui a 10 minutos, ou amanhã. A lista de compras, eu tenho que ir no mercado. O que eu tenho que comprar? Macarrão, cachaça e molho de tomate. Tá, então. Mas depois que eu entrei no mercado e comprei macarrão, cachaça e molho de tomate, eu posso esquecer, então eu não preciso mais comprar macarrão, tomate e cachaça e molho de tomate. Entenderam? Então, problema nessa memória causa confusão e desorientação imediata. Imediata, tá, pessoal? Aqui, cuidado com a memória de curto prazo de vocês. Mantenham as coisas organizadas, porque se você não manter as coisas mais ou menos organizadas, não souber acessar essa memória, ela vai te causar confusão imediata, inclusive na rua, tá? Você esqueceu onde deixou o carro, ela te causa uma confusão imediata, tá? Então, a memória de curto prazo é com arquivos que depois nós podemos excluir. E nós temos a memória de longo prazo. Né? Curto prazo, você usou, exclui esses arquivos se não precisa mais. E nós temos a memória de longo prazo, que são as armazenadas pelo hipocampo em diferentes locais do nosso cérebro. E que vão ser acessadas por eles de forma proposital ou não. Eu posso ter uma lembrança sem eu querer. Ok? Ou posso acessar de forma proposital, porque eu quero. Então, essas aqui estão relacionadas com acontecimentos, com significados, com símbolos. Elas são sinérgicas, elas vão fazer parte de um conjunto de experiências e conhecimentos. Quer dizer, a memória não é neutra, ela faz parte daquilo que você entende, que você acredita, que você entende ao ver uma coisa. Ok? Então, você vai acessar essa memória de longo prazo. E ela não é pura, ela vem misturada. Ela vem com outras partes de memória. E, finalmente, nós chegamos... São várias memórias que formam uma memória de longo prazo, vocês entenderam? Ela nunca vem pura, ela sempre vem significada. E nós temos também as memórias semânticas, que estão relacionadas com o sentido das coisas, com os símbolos, com a interpretação, com o entendimento do que cada parte de uma determinada memória, de curto ou de médio prazo ou de longo prazo, significa. Então, é o sentido das coisas, tá? É a constituição, é o porquê que nós lembramos. Você guarda lembranças episódicas que são armazenadas, onde elas estão, o que são esses símbolos, que conjunto é esse que faz com que aquela memória seja guardada. Tá? Que sentido é esse? E isso é utilizável na organização da vida, né?
nas ações, nas atividades. Podem ser palavras, podem ser cores, podem ser aromas, podem ser comportamentos, podem ser culturas, pode ser forma de vestir, alimentos, bebidas, danças, músicas, qualquer coisa. Ok? E aqui tem alguns símbolos e significados semânticos. Se você vê essa mão em vermelho assim, com isso aqui, você entende o quê? O que você entende? Pode escrever aí no chat para mim. Tá? Escreve aí para mim. O que você entende quando você vê isso aí? Se você vai na rua, o que significa isso aí? Essa mão vermelha? O que ela quer dizer? O que o teu cérebro interpreta de primeira quando você vê isso? Pare, Leomar, só aí. E pare agora, né, Leomar? Essa está dizendo, pare já, pare imediatamente. Eu duvido que algum de vocês, vendo esse símbolo, não pare, porque eu pararia. Eu paro, se eu ver isso aí. Tá ok? Então, aí está um símbolo semântico interessante. Aqui nós temos outros, né? Que são os símbolos das danças, ó. Aqui é tango, tá? Aqui é uma valsa, aqui é hip hop, ali é outra dança, né? Dança mais sensual, aqui é uma dança flamenca de ciganos, né? Aqui, ó, eu amo, eu cuido. São palavras e uma imagem, mas tem a simbologia clara, né? De cuidado e de gostar de animais. Aqui uma sala de aula, né? Tá, então, a simbologia de uma sala de aula, de conhecimento, vai. Chaves, né? Café, aroma, sentiram o aroma de café aí? Então, tenta sentir agora o aroma de uma bebida boa, junto com o do café. Tá? Isso é significar. Tá? Você não esquece o aroma de café, porque você significou ele. Porque o teu hipocampo guardou numa parte, num lugar do teu cérebro, numa gavetinha, que você acessa sempre que você quiser. Sempre que você vê. Você não precisa mais, é automático. Ok? Então, é isso. Então, são símbolos da memória semântica, são significados. Tá? São coisas que você não precisa de palavras, que você não precisa de tempo, que a tua reação é imediata, que você entende de forma imediata. São memórias de longo prazo significadas, que você viu muitas vezes, ouviu uma vez, e significou isso. Bom, isso aqui significa pare. Isso aqui é um casal dançando tango. Isso aqui é um casal dançando uma valsa. Isso aqui significa dança flamenca. Tá? Isso aqui é uma sala de aula. Inclusive, pode ver que é interessante. Ó, tem uma bolsa aqui. Quer dizer, eu já intuo que tem pessoas aqui, que do lado de cá, ou do lado de lá, ou em algum lugar, tem pelo menos mais uma pessoa. Está no símbolo isso. Tá ok? Que tem alguém ali tem um livro, ó. Tá? Então, olha que interessante como tem uma significação para além do próprio objeto, às vezes. Tá? Aqui, né? Você viu isso aqui, você sabe, não, ali tem um chaveiro, faz chave. Então, o que a gente faz? O sommelier e sommelier buscam transformar essas memórias episódicas em memórias semânticas, associando acontecimentos e atividades com as cores, com os aromas, com os sabores. Não apenas os que são bons, mas também os que não são bons, os que são um tanto desagradáveis, né, às vezes. Então, você vai associar isso, e vai associar esse aroma com situações, com essa memória. Tá? E isso vai significando com o tempo. Não é uma coisa imediata. Para você entender o perfume de uma rosa, você tem que transformar em símbolo o perfume de uma rosa, você tem que sentir muitas vezes o perfume de uma rosa. Assim como o do café. Tá?
Então, você vai guardando isso lá no mesmo lugar onde você guardou o aroma do café, onde você guardou o símbolo pare, onde você guardou o tango, onde você guardou a chave, onde você guardou esses símbolos, você vai guardando essa memória desses aromas, desses sabores, dessas cores, tá? Agradáveis e desagradáveis. E você vai permitir, então, para você acessar quando você quiser. Assim como quando você vê café, você lembra do aroma, lembra do sabor, você vai, com a prática também, possibilitar acessar isso quando você sente um aroma, né? Um floral, um terroir diferente, enfim, as qualidades, né? Defeitos, você vai acessar através da tua memória semântica, significando isso, tá? Significando, praticando. Só isso aqui eu senti quando estava lá aquele dia que eu fui lá na feira tal, tinha uma planta que eu não lembro nem o nome, mas eu sei que tinha esse cheiro, tinha esse aroma, tinha esse sabor. Tá? Então, você vai significando, você vai formando um banco de dados, um banco de memória, que você consegue acessar depois, para que você possa extrair dali os descritores para você entender um produto, entender uma harmonização, entender uma degustação, entender o que combina com o que, né? O que constrói o que, tá? Então, é isso, né? O desenvolvimento dessa memória semântica, da associação das coisas, da formação desses blocos de associação, né? É que vai de formar uma biblioteca ali de cores e aromas que permitirá a escolha assertiva, você acertar, né, nas cores ali. E você faz isso praticando, né? Aqui, por exemplo, ó, se você tem uma memória semântica, você já consegue imaginar, vendo as cores, vendo o ambiente, que aromas, que sabores você tem aqui. Que tipo como você vai trabalhar o que é o que. Tá? Você conhece a laranja porque você sempre sentiu o aroma da laranja. É isso que você tem que fazer. Você tem que acostumar a descobrir os cheiros, os aromas que tem na cachaça. Você faz isso criando uma memória, cheirando literalmente as coisas, né? Sentindo esses aromas, não fugindo deles, categorizando eles, identificando se eles são bons, se eles são ruins, se eles são herbáceos, se eles vêm de frutas, se eles vêm de um perfume, se eles vêm de um animal, se eles vêm de um produto natural, se eles vêm de um produto sintético, se eles vêm de um produto artificial. Então, categorizando, transformando isso em memória semântica, em simbologia. E aqui nós temos alguns exercícios, né? Deixa eu precisar de uma água aqui que secou a garganta. Para nós desenvolvermos a memória semântica e fortalecer a memória de longo prazo. Tá? Isso você pode fazer tranquilamente. Inclusive, o tema eterno, tá? Isso aqui é o negócio eterno. Você vai praticar sempre, né? Identificar episódios das suas memórias que você utilizou os símbolos semânticos para significar, dar sentido e tomar decisões imediatas de médio e de longo prazo. Parar na esquina, por exemplo. Você viu a placa de pare lá, você parou na esquina. Você tomou uma decisão imediata. Não, eu não vou. Tá? Porque a tua memória, né? Assim, isso pode acontecer também. Cheiro de sálvia, de alecrim. Isso é um frutado. Cheiro de... Isso aqui tem cheiro de melão. Cheiro de melão maduro, daquele melão
amarelo, não daquele convencional, daquele outro. Entendeu? Você vai acessar esse tipo de coisa, né? Então, decisões que você vai treinar isso, de médio prazo. Não, eu acho que eu vou no médico na semana que vem. Porque você entendeu que a tua memória semântica, a tua memória está te dizendo que os teus últimos exames já estão vencidos. E você sentiu uma dorzinha lá que uma vez te deu um cálculo renal. E você significou, porque uma cálculo renal não é legal. Então, você significou aquilo e você sentiu uma dorzinha dizendo, na semana que vem é de médio prazo. Eu vou no médico. Tá? Ou de longo prazo, né? Eu vou casar, por exemplo. Você casa por causa que todo mundo casa. Né? Porque está na memória semântica das pessoas que aquilo tem um significado. Né? Outra coisa, utilizar de forma consciente o hipocampo, resgate memórias episódicas, ressignifique elas de acordo com esses valores, com os símbolos atuais, inclusive reconsidere essas tuas memórias, considerando os aspectos da evolução social e tecnológica atual. Né? Isso vai treinar as tuas memórias, isso vai treinar com que você consiga significar e ressignificar memórias. Portanto, você vai conseguir entender, por exemplo, lotes diferentes, às vezes, de um mesmo produto, de uma mesma marca. Mas olha, eu guardei na memória daquele lote, mas aquele lote lá, ele tinha esse aqui tem um pouquinho diferente. Tá? Isso não é bom e nem ruim, ele sempre vai ser, né? Nós estamos falando aqui de cachaça feita em alambique, né? Então, entendeu? Então, você vai trabalhar isso. E outra coisa, procure lembrar das suas primeiras memórias de visão, as primeiras mesmo, aquelas bem da infância lá, né? As olfativas, as gustativas, não é? O que estava envolvido, como é que você entendeu, como significou isso, né? Onde é que ficaram armazenados isso? Onde você armazenou no teu cérebro isso? Aí você consegue acessar através do teu hipocampo, é lá que estão guardadas essas memórias significativas, né? E aí, né, essas memórias sensoriais, né, onde você deve armazenar, é lá que você tem que guardar, é como se você abrisse uma caixinha e guardasse lá, fechasse, né? Então você tem que utilizar isso, você tem que praticar isso, você tem que preencher fichas. Você tem que fazer gráficos, você tem que tomar cachaças, você tem que ter paciência de levar 2 horas para fazer uma avaliação sensorial de um produto, por exemplo. E aí aqui vem algumas perguntas que são bem práticas, né? Para você treinar a tua memória semântica. Você lembra a primeira vez que viu uma borboleta? Tá? Talvez você não lembre da primeira vez que você viu uma borboleta, mas você lembra a primeira vez que você lembra que viu uma borboleta. Então, onde que está isso? Onde é que está, né? Uma flor. Lembra das cores, o aroma da flor? Qual é o seu prato preferido quando era criança? Qual é o prato preferido? Quais eram os ingredientes desse prato? E que aromas ele tinha? O que você lembra disso? Que aromas ele tinha? Que sabores ele tinha? Quem fazia? Quando? Então, tudo isso está relacionado a você identificar sabores, de ingredientes, de processos, né? de ações, de atividades e significar isso. Ok? Então, essa é uma técnica que você tem que praticar. Como tudo aqui, você tem que praticar. Você tem que trabalhar a tua memória sensorial. Classificar, identificar os aromas, os sabores. Com o tempo, você consegue identificar o que é madeira, o que é floral, o que é especiaria, o que é frutado, o que é básico, o que é alcoólico, o que é fermentado, o que é rançoso, o que é metálico, o que é ruim, o que é bom. Né? Associar esses aromas com lembranças, com lugares. Tá?
Você lembra do primeiro prato lá porque você gostava da pessoa, você gostava daquele prato, você lembra os ingredientes, você lembra as sensações, você lembra os aromas, você lembra os sabores. Você lembra o que estava envolvido, você lembra até do ritual que estava envolvido nesse prato da tua infância. Né? Pessoas, quais eram as pessoas que faziam as atividades, né? Boas e más impressões, ok? Então você tem que sentir aromas ruins também, sentir esses aromas, claro que você não vai, mas você tem que, para você consiga, por exemplo, você ter um rançoso, para você reconhecer uma bebida com defeito, porque senão você acaba, você pode fazer a ficha de defeitos também, se você quer descobrir defeitos no produto, tá? Se você quer descobrir defeitos, você pode fazer uma ficha descobrindo defeitos no produto, ok? Bons e maus aromas, não seletivo, não é seletivo. O olfato não é seletivo, tá? O paladar é. O paladar é seletivo. Você não consegue colocar na boca algo, tá? Ou pelo menos engolir, ou mastigar, ou ter uma boa experiência com algo que você não teve uma boa relação de aroma. Você não consegue fazer isso. Tá? Com o paladar. Mas o aroma não é seletivo, você sente todos, você sente os bons e os maus. Então, com a prática, é possível você reconhecer e determinar eles. E, mais uma coisa, você tem que praticar, praticar, praticar e praticar. Sempre, tá? Assistir filmes também, ler bons livros, né? Bons vídeos, ver outros sommeliers falando, né? Outras pessoas, outras práticas, né? E aqui eu tenho na verdade, duas sugestões de filmes para vocês assistirem, que estão relacionados com memória sensorial. Primeiro é o Perfume, que é o livro, que é um filme sobre um serial killer, na verdade, mas ele era um perfumista, né? Mas ele queria extrair os aromas do mundo. Então, vai ser muitas técnicas, tá? É um filme, tá bom? A história do Jean-Baptiste Granouille. E ele é fictício, ele não é uma coisa que aconteceu. O cara assistindo o filme, às vezes parece que aconteceu, porque tem um livro, mas não é. É um livro escrito por um perfumista que imaginou uma coisa ideal, né? As técnicas ideais para você sentir os perfumes e guardar na memória os perfumes. Então ele criou esse personagem, né? E do livro, né? O Perfume, que virou um filme, né? Que eu recomendo vocês assistirem, porque fala muito de memória sensorial, principalmente aqui de aromas, tá? De aromas. E aroma, inclusive, como dominar através dos aromas, né? Os aromas são uma manifestação de poder também, né? Principalmente na perfumaria. Né? Perfumaria, por exemplo, você demonstra muitos sentidos muitos sentidos humanos e muitos sentidos sociais através do perfume, né? Então, aqui assistam esse filme. Eu não sei qual é o streaming que tem, tá? No YouTube, ele tem, mas ele é dublado e ele não é de boa qualidade. Eu tenho um DVD, tá? Antigo, que eu boto tá? Porque não tem, eu não consegui num sistema de streaming, isso, na Netflix não tem, eu não sei onde é que tem, assim, mas vocês conseguem localizar, com certeza, isso aí. Tá? O livro vocês podem comprar aí nas livrarias online. E outro, que vai falar também de aromas e principalmente de sabores aqui, né? É o Ratatouille, né? Que é um livro também, um filme, né? Que é um desenho muito, muito interessante e que fala do Ratatouille. Inclusive tem uma cena onde ele onde mostra a importância da memória semântica.
No início do filme, o ratinho, não sei se vocês já assistiram, mas eu vou contar essa cena porque não é um spoiler, mas no início do filme, começam a atirar de uma galinha lá, vê eles roubando comida, né, os ratinhos, e passa fogo neles, né? Começa a atirar. Mas o Ratatouille ele não ia lá para roubar comida. Ele ia lá para ler um livro do mestre Chateau, mais ou menos, não me lembro o nome do mestre, que tinha as memórias do mestre sobre alimentos, sobre comida, né? E aí os ratos saem tudo correndo e o Ratatouille sai correndo também, e sai com um livro na cabeça, né? Ele sai carregando o livro na cabeça, mas não era o livro, eram as memórias. Ele já tinha lido tudo, tanto que o livro não aparece, ele cai, põe num esgoto, e o livro desaparece, ele vai correndo e levando o livro na cabeça, né? Então, levando a memória, quer dizer, ele significou. Aí ele parte depois para toda a aventura depois disso, né? Significando as coisas, né? Usando a memória semântica do livro que ele tinha lido. Né? Então, é muito bom esse filme também sobre as memórias semânticas, né? Sobre guardar as memórias semânticas. Tá ok? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Assiste também. Tá? Tem as memórias não declarativas, tá? As memórias não declarativas é aquela que é orgânica, tá? Aqui nós trabalhamos educando as pessoas para consumir de forma correta, né? Não fazendo com que as pessoas tenham um consumo sem moderação, um consumo errado, um consumo não funcional, um consumo inadequado. Né? Então, aqui nós trabalhamos com isso, né? Os sommeliers, né? Eles desenvolvem projetos de educação do consumo consciente, né? Orientando as pessoas, né? Em eventos e harmonizações, levando água para as pessoas, dizendo que elas têm que tomar água junto com a bebida, para que elas mantenham a sua saúde. Então, nós trabalhamos com as memórias e, principalmente, queremos transformar as memórias em memórias semânticas para que nós possamos guardar as recordações e acessá-las lá. E isso se faz com treinamento. Tá ok? Vamos aqui. Vamos ver aqui no chat. Vamos ver aqui no chat. Também símbolo taça quebrado significa frágil, isso. Taça quebrado. Pessoal, dúvidas, sugestões, recomendações, comentários. Tudo certo aí? Tudo certo? Mas eu acho que eu sou um bom professor, viu? Porque ninguém tem dúvida. Eu sou um bom professor. Para mim, às vezes, parece que tem uma confusão, mas para vocês parece que ficou claro. Assim, você ficou beleza, todo mundo entendeu.